Olá, pessoal. Estamos ao vivo. Deixa eu só parar aqui o compartilhamento de tela para a gente abrir as câmeras. Bem-vindos, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo do lugar do mundo onde vocês estejam. Também se vocês estão assistindo esse webinar ao vivo ou depois no replay. Queria agradecer a todo mundo que já está online conosco aí, já passamos de 100 pessoas e esse número vai aumentar bastante aí ao longo desse webinar. Queria também agradecer à CPE Tecnologia pela parceria na realização de mais um webinar. E obrigado ao Boaz Teixeira, que está aí conosco, vai ser o nosso palestrante da tarde de hoje. Olá, Boaz, boa tarde, bem-vindo. Eduardo, obrigado aí. Pessoal, um prazer estar com vocês aqui. Vamos falar um pouquinho de algumas novidades aí, e acho que vai ser bem bacana. Participem, quem tiver dúvidas aí, escreve lá depois. E vai ser bem bacana aí. Próxima hora aí a gente vai se divertir um pouquinho com tecnologia. Legal, eu acho que é um tema inédito aqui nos webinars da Mundo Gel. A gente faz webinar desde 2009, mais de 900 eventos, e a gente nunca falou sobre isso, né? De mapeamento 3D de corredores através de vídeo. Então, aguardem aí, pessoal, que vai ser bem interessante mesmo. Antes de passar aí para o Teixeira iniciar a apresentação, queria só passar uns recados aqui rapidinho, pessoal. Primeiro, sobre o replay, a gente vai divulgar, vai mandar para vocês hoje o replay na íntegra, para vocês reverem com calma, compartilhar com seus amigos. Mas claro que o ideal é assistir ao vivo aqui até o final para vocês mandarem as suas perguntas aí, seus comentários e terem suas dúvidas respondidas aqui por um especialista. Aproveitem ao máximo aí que vocês vão estar de frente aí para um especialista aí na área. Também o certificado de participação a gente envia por e-mail dentro de 2 ou 3 dias. Sempre olhem aí na caixa de spam de vocês, às vezes pode ter ido para lá. Se alguém não recebeu mesmo, só avisar que a gente encaminha novamente. O último recado é o seguinte, pessoal, se possível, eu peço que vocês compartilhem esse link que eu coloquei agora no chat com seus amigos. Isso vai fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas que às vezes ou estão fora aí da nossa base de dados, estão fora do nosso radar, não estão nos seguindo nas redes sociais, ou até gente que esqueceu, né, que às vezes tinha se inscrito para participar nesse webinar e acabou se esquecendo. Então, está aí o link para vocês, se puderem, por favor, compartilhar com seus amigos da área de geotecnologias, eu agradeço. E agora a gente vai interagindo aqui no chat, o pessoal já está mandando um oi aqui pelo chat, já está tudo funcionando certinho. E agora é com você, Teixeira, quando quiser compartilhar sua tela, fica à vontade. Bom, obrigado, Eduardo, mais uma vez. Eu vou dar uma compartilhada na minha tela para a gente iniciar aí os trabalhos. Compartilhando. Ok. Perfeito. Tá, perfeito. Já estamos vendo sua tela no modo de apresentação, tá tudo ok. Se tiver algum probleminha, travar a tela, ou tiver algum probleminha de áudio, Teixeira, eu entro aqui com o microfone ligado e te aviso. Ok, Eduardo, não, perfeito. Eu vou desligar também o vídeo para deixar o PowerPoint presente, né? E assim fica mais bacana. Bom, pessoal, acho que, Eduardo, podemos iniciar, não é certo, Eduardo? Acho que já tem bastante gente, já estamos aí com 6 minutos. Sim, já podemos fica à vontade. Iniciar. Bom, agora formalmente, pessoal, boa tarde a vocês, obrigado pela presença. Hoje a gente vai falar de uma solução interessante. O Eduardo já citou que é a primeira vez que vê por aqui pelos webinars da Mundo Gel. Mas essa ferramenta, ou pelo menos a ideia de fazer mapeamento baseado em vídeo não é tão recente. Agora, eu acho que a ferramenta, da forma como está montada e a tecnologia do jeito que está formatada, realmente torna a coisa bastante produtiva e bastante interessante de se usar. Sobretudo para aqueles que têm a necessidade de fazer mapeamento de corredores, sejam rodovia, ferrovia, via aquática, né, hidrovia, seja vias urbanas, enfim, né, todo mundo, na verdade, todos os owners ou proprietários que têm asset montado em vias, né, fazer um mapeamento baseado em vídeo é bastante interessante. Bom, vamos dando sequência. Eu vou primeiro só fazer um pequeno briefing aí da CPE, não vou gastar mais do que um slide e 1 minutinho. A CPE está no Brasil há mais de 45 anos, né, representa inúmeras marcas. O grande core business da CPE é trazer tecnologia para o Brasil, né, das mais variadas, sempre focado em geotecnologias.
né? E disponibilizar isso no Brasil da melhor forma possível. Tem vários escritórios, muitas pessoas. Então, se você tem algum desafio dentro de geotecnologia, alguma necessidade, fala com a gente. A gente, às vezes, identifica a tecnologia que vai se adequar, melhor workflow, né, melhores práticas. Então, fala com a gente que a gente sempre vai ter uma solução para você. Bom, vamos ao que interessa do nosso assunto desta tarde, né? Ou seja, mapeamento móvel baseado em vídeo, ok? Se você, não, mas um vídeo, uma câmera, vídeo? É, vídeo, câmera. E como que você faz o mapeamento? Como que você georreferencia? Como que você... Porque mapeamento prevê distâncias, medidas, localização, coordenadas, né? Então, é exatamente isso. Então, mas antes da gente entrar no detalhe de como é essa solução, antes de entrarmos na parte técnica, né, de como é a solução, eu queria mostrar um pouquinho das vantagens, aplicação, os porquês, né, de se usar um mapeamento com base em vídeo. Primeiro, assim, uma imagem RGB, né, uma imagem, né, uma foto, uma imagem de um vídeo, né, ela traz em si, intrinsecamente em si, uma série de informações. Né? Você consegue visualizar o que tem na realidade. Né? Você consegue visualizar a situação ou a condição daquele elemento na realidade. Né? E se você tiver um vídeo georreferenciado, onde você consegue algumas informações de localização e dimensão daquelas coisas, começa a ficar meio interessante. E se você, a partir dessa imagem, já conseguir extrair alguns elementos geométricos, linhas, polígonos, opa, já fica mais interessante. E se eu montar tudo isso dentro de um banco de dados, né, dentro de um sistema GIS, por exemplo, ou interfacear com um sistema GIS já existente, nossa, aí começa a ficar uma ferramenta de gestão muito boa, né? Não, de gestão, de inspeção muito boa. Então, esse é o objetivo do mapeamento baseado em vídeo. Bom, o que a gente consegue, de uma forma geral, obter disso? Eu consigo ter uma visão geral daquele ativo. No caso aqui, nessa imagem, nós estamos vendo uma rodovia, mas pode ser uma via urbana, pode ser um aeroporto, pode ser uma ferrovia, enfim, né? Eu consigo ter uma informação visual daquele ativo, né? Eu consigo ter uma vista aérea, ou uma vista terrestre normal, né? Como está na imagem, em alta resolução, ou visualizar um ponto de interesse. Por exemplo, numa rodovia eu poderia verificar todos os cracks, ou todos os buracos, poderia fazer contagem de buracos, por exemplo. Seria um mapeamento para manutenção preditiva, por exemplo, ou corretiva, né? Eu poderia fazer verificação de plantas topográficas ou de outros desenhos, ou outros GIS, né, outros desenhos 2D sobrepostos sobre a imagem e ver a situação. Sabe, um recurso interessante que você tem ao fazer um mapeamento baseado em GIS, baseado em vídeo, é o anti-claim. Então, eu faço o mapeamento antes de executar uma determinada obra, um determinado projeto, tenho aquela visão toda registrada em imagem, e depois que eu construo alguma coisa, se houve aquela construção causou um derrame de talude ou uma fissura numa construção do lado, né, o vizinho, né, ou seja, eu posso ter alguém que vai fazer um claim contra a empresa que estava fazendo a construção, e essa ferramenta pode ser uma ferramenta anti-claim, porque você fez o registro antes e está mostrando que não foi, que aquela situação já existia e que, na verdade, não foi causada pela obra. E, consequentemente, você ter tudo registrado em imagem, com facilidade de posicionamento e medição de distância, o auxílio no planejamento, logística é fantástico, né? Além de que tudo isso me deixa com os olhos no site, com os olhos, né, lá no meu ativo, né, no meu patrimônio. Bom, por exemplo, dentro de aeroportos também eu posso usar esse tipo de imageamento,
que é rápido e fácil de fazer, por exemplo, para medir o arrasto das aeronaves. Então, toda vez que a aeronave pousa, dependendo do tipo de aeronave, porte, velocidade que ela pousa e tal, o vento contra, né, para fazer o pouso, tudo isso mexe com o arrasto da aeronave. Então, eu posso usar o mapeamento de vídeo para calcular a área e distância do arrasto, por exemplo, num aeroporto. Né? Numa rodovia, né, fazer o levantamento virtual de toda a rodovia. Imagina fazer Rio-São Paulo, toda a Dutra, as duas pistas. Né? E aí eu consigo fazer verificação de toda a topografia que já tem da via, consigo fazer análise de velocidade das curvas, consigo verificar a situação dos guardrails ou fazer verificação de riscos, né, pontuais, fazer verificação da sinalização horizontal e vertical, enfim, né, fazer inspeção geral de toda a rodovia. Tá? Como que é o sistema? Né? Tem um pequeno vídeo mostrando, né? Então o sistema é basicamente, como está mostrando aqui, ele vai montado num veículo, né? Você tem um rack convencional, e essa estrutura de alumínio aqui já é do sistema, você monta, aí começa a fazer a montagem dos equipamentos. Eu tenho aqui um inercial, uma câmera e a parte de posicionamento que ele vai mostrando aí na sequência. Então tem o GPS, né, as duas antenas, tem o inercial e a câmera. A parte do registro do trabalho é feito dentro do veículo, então tem uma parte de software, que nós vamos mostrar um pouquinho mais adiante, onde eu faço o registro do trajeto do veículo, ou, consequentemente da câmera, né, e consigo fazer o registro das imagens, né, no caso aquela câmera lá é uma Ladybug, vou mostrar um pouquinho mais detalhadamente mais para frente, é uma Ladybug, com 6 câmeras eu consigo capturar 360 graus, com qualidade. Então, mostrando um pouquinho já do sistema aqui, né? Então, tem uma câmera Ladybug lá em cima, né? Tem um inercial que está montado logo de baixo, tem os receptores GPS, no caso aqui está montado com Trimble, pode ser o outro, mas pode ser montado com Trimble, normalmente está com esses receptores, e eu tenho a parte de software da Horus, que faz a integração disso aqui, faz a coleta das informações e integração com outros dados GIS. Com que precisão, com este sistema, com que precisão a gente consegue fazer o mapeamento? Em torno de 10 centímetros. Então, assim, 10 centímetros é suficiente para topografia? Não, topografia precisa de um pouco mais preciso. Mas para uma enorme quantidade de trabalhos voltado para GIS, 10 centímetros é preciso demais. Para inspeção, planejamento, verificação do ativo, gestão de ativo, 10 centímetros é uma precisão enorme, né? Isso eu consigo fazer com um veículo rodando entre 80 a 130 km por hora. Né? Então, acho que se eu estou pensando em fazer mapeamento de rodovia, né, eu não preciso atrapalhar o trânsito, eu posso rodar na velocidade da via e mesmo assim coletando todas as informações e fazendo o mapeamento. Aí você fala assim, não, mas então é igual o Google Street View. Seria análogo, né? Só que a precisão é bem diferente. O objetivo aqui é não só ter imagem, mas ter uma coordenada ou ter dimensões dos elementos localizados, né, dos elementos que estão presentes na realidade com uma relativa precisão. Bom, detalhando então o sistema, né, são 2 sistemas, né, 2 antenas, um sistema GPS, 2 antenas. Essa distância entre eles é calibrada, é conhecida e calibrada, né? Tem uma câmera 360, uma Ladybug. Aí você fala assim, mas pode ser qualquer outra câmera 360? A câmera é que vai te dar a qualidade da imagem. Né? Ladybug é bastante conhecida, né? Uma câmera da FLIR. Ela é bastante conhecida, tem um sensor de tamanho grande, né? Então eu consigo ter uma imagem de alta resolução e fazer isso 360 graus. Tá? E o que me dá a trajetória do sistema
é o inercial. Nesse caso aqui está montado com uma Planix, um pós-LV, né? E tem todo o pacote de software da Planix para fazer o cálculo da trajetória. Então, o grande segredo da precisão do sistema é eu conseguir definir uma trajetória com precisão. Por isso eu preciso ter um bom sistema GPS e preciso ter um bom inercial, né? Posso usar um inercial mais simples? Posso. Posso usar um GPS mais simples? Posso. Não tem nenhum problema. Só que aí eu não tenho a precisão do posicionamento dos elementos que está lá. Posso usar uma câmera 360 mais simples? Pode, mas vou ter menor resolução nas imagens. Nós vamos mostrar um sistema mais adiante que usa uma câmera mais simples. Tudo isso está conectado dentro do veículo, no software que faz o registro das informações, né? E você roda isso lá dentro do veículo, dá o start, começa a dirigir e está fazendo o registro de tudo. Bom, a Horus tem um pacote de software, né, para fazer o registro dos dados em campo, para fazer o processamento e depois para fazer a distribuição da informação. Então, na verdade, a Horus tem esse Horus Gel Suite, que é a ferramenta, né? E o pacote Citymapper seria o pacote de software junto com aquele hardware que eu estava mostrando. Bom, agora eu posso ter um sistema um pouco mais simplificado para algumas aplicações que não demanda tanta resolução? Sim, podemos. Então, vou mostrar um exemplo. Eu posso usar, por exemplo, uma GoPro Fusion, ou Max, ou Garmin Virb, tá? Para fazer o registro das imagens e, ao mesmo tempo, carregar o meu desenho 2D em cima das imagens, né, já coletadas. Nesse caso aqui, você vai usar tanto o inercial que está montado dentro da GoPro, aí você vai falar assim, poxa, mas lá na GoPro eu tenho uma IMU? Sim, dentro da GoPro a gente tem uma IMU, dentro da GoPro a gente tem um sistema GPS. Então ela se posiciona e ela sabe a orientação que ela está, né, a inclinação que ela está, né, e ela consegue, conforme você vai caminhando, você consegue determinar a trajetória usando o GPS da câmera e a IMU da câmera. E o software da Horus faz uso desses dados para poder fazer a trajetória. Vamos dando sequência aqui no vídeo. Então, eu posso fazer o registro do vídeo com a GoPro, posso carregar dados 2D, uma planta 2D que eu tenha da localidade, carregar em cima do vídeo, né, e fazer uma inspeção, fazer uma verificação, né, se as coisas na planta estão de acordo com a localidade. Posso extrair uma dimensão, por exemplo, né, no caso aqui ele vai extrair uma medida. A largura ali da via. Então ele está medindo em cima do vídeo da GoPro. Não. Posso inspecionar quais são os ativos que tem, né, a largura da via. Você tem PV, você tem placa, sinalização vertical. Encontrei alguns elementos que não estão presentes no meu desenho 2D. Posso adicioná-lo ao meu GIS, né, ao meu banco de dados. Com isso eu consigo fazer a verificação e a alimentação de todo o meu sistema. Então esse é um exemplo, né? Como que funciona agora na prática, né, mostrando isso em 4 passos, né? Primeiro tem a parte do registro em campo, então eu já mostrei um pouquinho de como é composto o sistema, né? Que tem lá a Ladybug, tem o inercial, tem o sistema GPS com 2 antenas com a distância calibrada entre eles, né? Eu monto isso no veículo, carrego para dentro do software qual é o trajeto que eu pretendo fazer, como se fosse um pré-planejamento de trajetória, né? Carrego isso na tela do computador, que vocês estão vendo a tela do computador que está dentro do veículo.
e começo a fazer, né, o meu trajeto. Né? E vou fazendo, enquanto estou fazendo o trajeto, estou fazendo a coleta de todas as imagens daquele traçado. Uma vez feito, trago os dados para o escritório, tem a parte de software da Horus, que primeiro passo vai ser calcular a trajetória do veículo, como vocês estão vendo aqui. Esse é um pacote de software da Planix que vem junto com o Horus Software. Primeiro ele define a trajetória, depois faz uma análise das imagens em função da trajetória e vai montando toda o vídeo, né? Todo o vídeo georreferenciado conforme a trajetória. E aí nós estamos vendo aí a trajetória real executada. Aí ele já carregou um desenho 2D para dentro, né, existente que tinha, tá? um mapa que tinha, ou uma planta que tinha da região. E ele está verificando, né, a situação do desenho com um vídeo. Posso incluir imagem, retirar uma imagem do vídeo, incluir no GIS, cadastrar um elemento que não está, posso medir uma altura, verificar uma inclinação de poste, por exemplo. Tá? Posso extrair uma dimensão de algum elemento. Por exemplo, posso medir, uma coisa que na área de município é bastante importante, né? Medir o tamanho e os metros quadrados de cada anúncio, porque muitas das vezes as prefeituras taxam os comerciantes pelo tamanho do anúncio. No caso ali, está tirando a dimensão da porta em várias imagens, de maneira que aquele desenho fica montado no 3D. Então eu posso, em cima desse vídeo, extrair várias informações. E por último, compartilhar esses dados. E aí tem algumas formas. Eu posso ter um banco de dados dentro, in-house, ou eu posso compartilhar isso usando um web player mesmo. Então tem todas as informações de vídeo, mais as informações 2Ds que já tínhamos, né, que já se existiam, ou aquelas extraídas a partir do vídeo, e isso pode ser compartilhado via um web player, né, para poder fazer vistoria, verificação e as demais atividades que se sucedem em cima de um levantamento feito com essa ferramenta. Né. Então, se alguém quisesse, não, eu preciso saber o tamanho daquela janela, eu preciso ver quanto de iluminação está entrando, enfim, algumas coisas que são importantes, né? Por exemplo, lá na Europa é importante você saber, sobretudo lá na Holanda, né, saber o tamanho das janelas para ver quanto de iluminação e calor entra ou sai, né, para ver o quanto de isolamento ele tem que providenciar ou não. Bom, em termos de aplicações, né, onde de fato a gente pode aplicar, onde demonstra um melhor custo-benefício no uso desse tipo de ferramenta. City Mapping, né? Fazer o mapeamento de cidades por inúmeras razões. Pode ser por questões de tráfego, pode ser por questões de mapeamento e inspeção dos ativos instalados, pode ser por questões de IPTU, tá? Por mais variadas razões podem se usar. Então, City Mapping é uma das ferramentas, uma das aplicações mais interessantes para esse tipo de ferramenta. Outra aplicação é a parte de mapeamento de rodovia, seja para você ter o registro de toda a rodovia em vídeo, mais um vídeo já referenciado, onde você pode extrair dimensões e verificação da situação, inspeção dos ativos instalados, as condições das sinalizações horizontais e verticais e demais situações que estão lá, né?
Igualmente para as ferrovias, né, onde eu posso fazer o mapeamento de toda a ferrovia com todos os equipamentos instalados ao longo da via. Aeroportos também, todas as pistas de pouso e decolagem, e inclusive mapear os arrastros, que são informações importantes, né, para a questão de segurança de voo. E qualquer outra obra ou qualquer outro projeto envolvido em um corredor, né? Aplicação desse sistema é mapear um corredor. A gente está vendo muito o sistema montado num veículo, né? A gente monta num veículo, que é digamos assim, a parte mais óbvia, digamos. Mas não quer dizer que eu não possa montar esse sistema num veículo ferroviário, né? E fazer o mapeamento ao longo da ferrovia. Bom, outras aplicações dentro do que a gente já estava falando, né? O cadastro urbano multifinalitário ser um grande usuário desse tipo de sistema, né? O inventário de ativos de uma forma geral. Então imagina uma empresa de energia e quer fazer o inventário de todos os postes, transformadores, cabo que está instalado em uma cidade ou um bairro. Então, inventário de ativo que está ao longo da via, né? Isso é fácil de fazer com esse tipo de aplicativo, com esse tipo de tecnologia ou aplicação, né? Gerenciamento do patrimônio, inspeção da situação, então fazer um mapeamento para fazer verificação e inspeção, criação de um GIS daquela localidade ou daquela situação, mapeamento geral, né? Sinalização horizontal e vertical, ou simplesmente para ter um registro em vídeo e imagem, né, do que está instalado na via, do que existe na via ou da via. Com isso, a gente pode ter o estado do ativo, contextualizar a situação das coisas que estão lá, dimensionamento dos elementos, identificação dos elementos que estão na realidade, vetorização de vários elementos que tem lá, posso criar linha, polígono, né, posicionamento de placa de poste, PV, meio-fio, bordo, acostamento, enfim. Posso fazer a verificação ou a inspeção visual do pavimento, buracos, rachaduras, né? Você tem imagem em HDR de toda a via, né? Então, eu posso extrair uma imagem específica que vai me auxiliar numa definição, num planejamento de conserto ou de resolução daquele problema. Tá? Além disso, a gente pode fazer extração automática de feições, então eu posso pedir para ele criar um elemento geométrico que representa uma placa automaticamente. Né? É possível fazer, e é fácil de fazer, a sobreposição de um desenho 2D em cima da imagem. É óbvio que ambos devem estar georreferenciados ao mesmo sistema de coordenadas, né? Isso não tem nem que discutir. Mas eu posso carregar um desenho 2D, né? Uma planta 2D, um mapa 2D que já tenho um mapa vetorial da realidade, posso carregar em cima do vídeo. E, consequentemente, disponibilizar toda essa informação organizada via web. Bom, falando um pouquinho mais especificamente no mapeamento de rodovias voltado para a inspeção, então você veja a seguinte situação. Tem a rodovia, posso carregar para dentro do meu projeto, né, do meu trabalho que eu vou executar, posso carregar o CAD 2D daquela rodovia, né, para mim, né, ter noção de cada situação. E aí eu começo o meu trabalho, né, de fazer o vídeo, né, de fazer o mapeamento. E ele vai registrando. No caso, acabou, me perdoe, gente, acabou, o vídeo acabou pulando.
Então, no caso aqui, eu estou vendo só essa parte da frente aqui, que é o que ele está mostrando nesse lado aqui, mas, na verdade, a Ladybug está capturando 360 graus. É que eu só estou vendo isso aqui na tela do computador, lá na hora no veículo, né? Na hora que ele está fazendo o mapeamento. Mas posso parar um trecho e fazer uma verificação em HDR. Você vê que apareceram, em alguns momentos apareceu, né, as rachaduras que já foram consertadas, mas aparece. Então aqui eu estou vendo, esse trecho aqui eu estou vendo em HDR, em High Resolution. Na verdade, ele faz a gravação todinha em HDR, mas eu estou vendo esse trecho aqui em HDR. E aí eu consigo verificar algumas situações do pavimento. Tá vendo? Por ser HDR, eu consigo corrigir a parte de luminosidade e eu consigo ver a condição, né, do pavimento, condição da sinalização horizontal, no caso aqui está muito boa, mas em algumas vias nossas aqui no Brasil, né, a gente tem problema da sinalização horizontal. Ele carregou mais um outro trecho de 2D. Verificando uma situação de uma placa, né? E assim sucessivamente. Na área urbana, uma outra aplicação, né? Na verdade, um outro uso do sistema numa área urbana, então imagina uma área urbana, e eu preciso de dimensões de algumas coisas. Preciso de dimensão desse bueiro aqui, né? Preciso largura da rua, preciso saber o tamanho dessas placas, porque eventualmente esse comércio aqui vai ser taxado, a parte de publicidade, ele vai ser taxado pelo tamanho da placa que ele está expondo lá. Então, a mesma coisa, né? O vídeo lembrando que o vídeo é registrado 360, a gente está visualizando uma parte porque na tela não dá para ver o 360, não fica bom, né? Mas eu posso girar e, enfim. Então, no caso, ele vai criar alguns elementos, né? Criou uma linha. Um posicionamento de um poste. Ele está mostrando os diversos elementos geométricos que podem ser criados. No caso ali, criou um polígono que representa aquele bueiro. Então já tem quantos metros quadrados eu tenho aquele bueiro. Quer saber quantos metros quadrados tem aquela placa lá? Então ele vai para uma imagem mais adiante no vídeo. Então ele vai extrair uma dimensão. Ele criou uma representação vertical. Isso é uma das formas de fazer, uma representação vertical, né, uma vertical ao piso daquela parede, e aí ele consegue medir com precisão, né, o tamanho, né, daquela placa lá, né, em metros quadrados, no caso ali, né, ele quer saber quantos metros quadrados. Então tem 12,83 metros quadrados, e aí você vai ser taxado, né, aquele comerciante vai ser taxado pelo tamanho daquela placa, no quesito marketing. Então, assim, as aplicações são inúmeras, né, com esse tipo de ferramenta. Você tem as imagens, né, além de outras coisas. Você tem uma imagem daquela parede toda, então você pode verificar inúmeras coisas. E no caso, quando é coletado com a Ladybug, eu tenho imagem em HDR, né? Mesma coisa desse outro lado, né? Ele vai dimensionar aquele snake paint lá.
Vem que ele criou uma vertical. E vai fazer o dimensionamento daquela placa. Então já tem. São 448 metros quadrados. Né? Então essa é a ferramenta. Bom, dando sequência, que a gente está avançando bastante no horário, para deixar algum tempo para perguntas. Tá? Agora, como funciona na parte de software, na parte interna do software? Eu faço o registro das imagens. Agora, dentro das imagens, né, a gente pode criar alguns elementos vetoriais. Basicamente, ponto, linha e polígono. No caso, linha ou polilinha, né? São as duas coisas. Né? Dentro do veículo, então, a gente tem... Essa é a tela que fica dentro do veículo, né? Eu já vi alguns vídeos. Tem a trajetória que eu pretendo seguir, ou a trajetória seguida, né? A parte de registro da imagem, normalmente eu vejo um lado da imagem, ele está mostrando o que está sendo visto nesse momento. Né? Se eu tenho um CAD 2D né, carregado, ou para carregar, eu trago ele para cá, posso trazer ele em diversos layers e carregar os layers que eu quiser visualizar. Né? Aqui mostrando a trajetória como que é feita, né? Então eu tenho a trajetória, no caso aqui está mostrando só um lado, a imagem só de um lado, e eu tenho os diversos posicionamentos ao longo da trajetória. Então aqui eu tenho cada imagem, digamos assim, tá? Eu tenho o momento que ela foi coletada exatamente. Com respeito à precisão, é certo que quanto mais próximo do veículo, a precisão de dimensionamento e posicionamento é muito melhor do que quando eu estiver mais distante do veículo na imagem. Então, aqui a representação é, quando eu tenho um círculo azul, quando eu estou trabalhando com dimensão, ele está me indicando que eu estou com uma alta precisão. Quando eu tenho um círculo amarelo, média, e quando eu estou lá no vermelho, que a precisão daquelas dimensões já não são tão boas, né? Estão acima dos 10 centímetros. Consigo no sistema tirar altura de elementos, consigo verificar diâmetros de elementos, consigo verificar inclinação de elementos, consigo posicionar um determinado objeto, elemento que está na localidade, né? E trazer isso para dentro do GIS, né? Distâncias, como a gente já viu, consigo criar uma polilinha e ver o comprimento daquela polilinha, né? E isso já vem para dentro do GIS, é um elemento vetorial carregado. Consigo calcular uma área em metros quadrados de várias formas. Nós vimos algumas nos vídeos lá. Posso, naquele caso lá, de criou uma parede, criou uma vertical e colocou duas distâncias e afastou. Mas eu posso colocar 4 pontos, né, e calcular uma área normal. Né? Posso criar um círculo, um arco, enfim. Essa aqui é uma outra forma, né? Então eu posso verificar o tamanho e metros quadrados de uma janela, por exemplo, e retirar essas informações em várias fotos, né, como ele está representando aqui. Posso retirar em várias fotos, ou várias posições que foram tomadas as fotos. Você fala assim, pô, você falou que é vídeo, é foto? Sim, é vídeo, mas em cada momento a gente trata aquele momento como uma foto, como uma visualização. E aí a gente consegue visualizar, ter a dimensão com precisão de quantos metros quadrados tem, né, uma janela, uma placa, enfim. Tudo que é vetorizado vai para um layer específico, aí você cria o layer, né? Ou tudo que você traz de um GIS também se vê em layers específicos e também você pode carregar com layers específicos. Né? Então eu posso importar algumas camadas, alguns layers, e quando eu gero em camadas ou layers. Né? Em termos de importação e exportação de dados, né? Então, na verdade, eu posso importar inúmeros formatos, ok?
vários formatos eu posso importar. Posso exportar também em vários outros formatos, ok? Então, existe uma facilidade muito grande de importação e exportação. Se é necessário a exportação em algum outro formato mais específico, aí pode ser discutido com a Horus e, eventualmente, isso pode ser implementado se é um caso que é necessário para um determinado projeto. Bom, agora, para a gente fechar, no Brasil, a gente tem um sistema, né, exatamente esse sistema que está aqui, está montado num veículo lá da CPE. Na verdade, esse veículo está no Rio de Janeiro, esse sistema está no Rio de Janeiro nesse momento. Está montado com essa Ladybug 5, com o pós-LV, o 420, e com o sistema GPS, né? Esse sistema a gente tem usado para fazer demonstrações, para fazer locação, testes. Então, assim, algum de vocês que estão nesse momento assistindo, ou outros que eventualmente vão assistir depois, vocês tenham algum projeto, ou vocês acham que, poxa, eu gostaria de testar, de verificar, de ver como que é, se aplica ou não, fala com a gente, será um prazer a gente poder se envolver num piloto, num teste, e aí verificar a aplicação e quanto isso pode ajudar ou não no projeto de vocês. Bom, gente, essa foi a minha apresentação. Aqui tem meus dados. Nós temos ainda aí uns 10, 15 minutinhos para perguntas. Então, eu queria passar aí a palavra de volta para o Eduardo, né, para abrir para perguntas aí, e para que vocês possam, eu vi que tiveram várias perguntas aí no chat aí, mas não dá para ir respondendo no meio da apresentação, mas agora estou aberto às perguntas. Eu não tenho todas as respostas, ok? Mas eu tenho uma boa relação com o pessoal da Horus lá na Holanda, então tá legal, pessoal? Legal, obrigado, Teixeira, pela apresentação. Realmente, é muita pergunta, então é melhor focar mesmo na apresentação, né? E aí no final a gente faz as perguntas, até porque várias você já acabou respondendo na apresentação. Você respondeu, por exemplo, o Daniel perguntou se é de fato uma filmagem ou uma série de fotos temporizadas. Aí você comentou que é uma filmagem, mas aí é trabalhado, né, quadro a quadro, né? Exatamente. Foto, né? Também foi respondido já... Tem também os comentários, assim, o José Souza, por exemplo, se interessou na tecnologia para as-built de obras. O Ramon Araújo perguntou se era parecido ou similar ao sistema do Google Street View, mas aí você comentou, né, que é similar, mas usa tecnologia mais avançada, né? E aí tem outros comentários aqui, por exemplo, a Mônica Castro, ela fez um comentário em espanhol aqui, que há muitos anos era possível sincronizar o GPS com vídeo, mas não para levantamentos em 3D, que ela não lembra o nome do programa. E aí o José já pergunta aqui em relação a... Você comentou sobre projetos piloto, né? Mas ele perguntou também se a CPE dispõe dessa tecnologia para alocação e se dispõe de treinamento para essa tecnologia. Sim, a gente tem para alocação e tem o treinamento. Na verdade, o meu colega Rodolfo, que ele está de férias essa semana, senão ele estaria aqui na apresentação junto comigo, né? Mas o meu colega Rodolfo é, na verdade, a pessoa capacitada, treinada, ele quem dá o treinamento, né? Eu sou só o cara que fala, assim, entendeu? Mas a gente tem alugado também, e esse sistema que está aqui na CPE no Rio de Janeiro é para locação mesmo, locação, demonstração, teste, enfim. Legal. Tem uma pergunta também sobre o software para utilizar a GoPro, se é exatamente o mesmo software. Eu vou voltar alguns slides, e aí vou mostrar, é só um pacote de 3 softwares. Na verdade, é o mesmo pacote, mas não precisa da parte de coleta. Okay? Então, vamos lá. Você vai usar só esses 3 aqui, ó. O Movie Recorder, o Builder e o Web Player, basicamente. Por quê? O que acontece é o seguinte, quando a gente está trabalhando com a GoPro, do jeito que está mostrando aqui, quando a gente está trabalhando com a GoPro, o sistema, assim, a GoPro vai fazer o registro da trajetória, entre aspas, nela mesmo. Vai usar o GPS da GoPro, vai usar o IMU da GoPro.
Então, o sistema da Horus vai pegar essa informação e vai calcular a trajetória baseado nisso. Quando eu uso a Planix, a trajetória é calculada pela parte de software da Aplanix. E, no caso, quando eu uso o Ladybug, aí eu também tenho que ter um ferramental de software para tratar as imagens da Ladybug. Por isso, preciso de um pacote maior de software. Então, por isso se chama Starter Kit, nesse caso aqui. É a parte pequena do software, tem um custo infinitamente inferior, né? E você usa a GoPro, é sua, a gente nem fornece. Ela compra uma GoPro Fusion ou uma Max, né? E faz o trabalho. E com a GoPro é bem fácil, porque, na verdade, com a GoPro nem preciso carregar o computador, ela nem vai conectada no computador, ela grava nela mesmo. Quando eu chego, pego o SD card, insiro no sistema da Horus, e aí que eu faço todo o trabalho. Então, para uma atividade mais voltada para inspeção, verificação visual das coisas, e onde a imagem da GoPro é suficiente em termos de resolução, é uma solução muito bacana e uma solução de muito baixo custo. Legal, obrigado pela resposta, Boas. Deixa eu registrar aqui também alguns comentários que vieram pelo YouTube, já que a gente está transmitindo tanto ao mesmo tempo na plataforma do Webinar Jam aqui e também no YouTube. A Luzia Melani falou que muito interessante, ela é da FATEC de Jacareí. Deixa eu ver quem mais aqui, tinha mais uma mensagem aqui, o José Manuel Aguirre Neto falou também que interessante a tecnologia. O Roberto Borges falou que em Brasília, há alguns anos, a Nova Cap fez um mapeamento em vídeo das principais vias, que além de georreferenciar, o trabalho foi útil para verificar a situação do pavimento e prever a recuperação. Obrigado aí pelo comentário também. E o Jorge Alcântara pergunta aqui o seguinte, ele gostaria de entender melhor o workflow, se a parte de campo consiste na coleta de dados, porém se esses dados serão processados posteriormente em escritório. Se esse pensamento está correto. Eu acho que ele fez a pergunta um pouquinho antes de você mostrar, né? Porque você acabou mostrando assim, todo o workflow, mas se puder só dar uma repassada, Teixeira. Com certeza é isso mesmo, né? Você vai fazer a coleta em campo, você monta todo aquele aparato em cima do veículo, né? A parte de software está no notebook, você pode até carregar os desenhos 2D que você tem da localidade, que você vai fazer o vídeo para dentro, e lá no campo você só vai dirigir e coletar informação. Aí depois você traz toda a informação para o escritório. Se você trabalhou com aquele Citymapper completo, então você vai calcular a trajetória usando o pacote de software da Planix, que é o POSPEC. Uma vez que a trajetória está pronta, aí você vai fazer o trabalho com as imagens da Ladybug, já usando o pacote de software da Horus. Tudo isso no escritório. E aí depois que tudo isso está pronto, aí você começa, aí vamos ver o que você vai fazer. Se vai ser inspeção, verificação visual, se você vai extrair feições, então aí tem uma série de atividades que você pode fazer no escritório, né? E o web player, depois que está tudo pronto, banco de dados montado, tudo certo, aí é a distribuição da informação, né? Aí pode usar o web player ou pode simplesmente construir um banco de dados. Legal. O Jorge Cardoso pergunta o seguinte, se a plataforma de processamento permite combinar esse tipo de registro com um possível levantamento aéreo, como combinar, né, com outros levantamentos também, né? Sim, aí sempre vai depender do tipo de informação que você tem. Se você tem um levantamento aéreo e a partir desse levantamento aéreo você gerou um mapa 2D, sim, você pode, né? Desde que esse mapa 2D esteja lá em DWG, por exemplo, né? Tenha os layers de acordo corretamente, cada coisa está no seu layer, sim. O importante é eu ter tudo no mesmo referencial. Aí coloca isso num ArcGIS, num QGIS, e aí trata como qualquer outro dado. Né? Exatamente. Legal. O Cláudio Miranda pergunta o seguinte, primeiro falou que achou muito bacana a apresentação, mandou os parabéns, perguntou se você poderia falar um pouco mais sobre o processo e a abrangência da funcionalidade de extração automática de feições. Olha, desculpa, quem fez a pergunta? Cláudio Miranda. Ok, Cláudio. O sistema tem bastante recurso, tá? Eu acho que é bacana se você tem uma potencial aplicação, a gente pode discutir até uma licença demo e você faz os testes, né? Porque tem uma série de coisas que você pode fazer com o sistema.
Então, não só a vetorização, ele tem vetorização automática de um monte de coisa. É que a gente não entrou em tanto detalhe até por conta do tempo. Né? Mas ele tem a vetorização automática de muitas coisas. Mas daquilo que não é automático, eu posso fazer a vetorização. E cada coisa vai indo por um layer. E o que eu posso vetorizar? Tudo que eu estou vendo na imagem. Então vai depender muito do seu projeto. Né? Se é um projeto mais voltado para sinalização horizontal e vertical, então você vai estar preocupado com isso. Mas se você está numa via urbana, né, numa área urbana, e o seu projeto é mais as fachadas das edificações, então você vai estar mais preocupado com isso e vetorizando esse tipo de coisa e criando um giz em cima disso. Então depende muito. E aí eu volto a repetir, isso vale para qualquer pessoa que está aí. Se alguém realmente tem um projeto, me escreve, lá tem meus dados lá no final, me escreve, né, conta um pouquinho do projeto que você tem, e eu falo com a Horus para ela disponibilizar uma licença temporária aí de uns 15 dias, mais um dataset para você fazer os testes e tudo. Ok? Legal. Teixeira, vou pedir um favor, se você puder colocar na última tela, já aparecem os seus dados também? Com certeza. Aí o pessoal já pode entrar em contato. Opa, saiu a apresentação. Compartilhando, não tem problema. Quando voltar aí eu te aviso. Tem uma pergunta da Rosa Milagres. Ela falou boa noite aqui, acredito que ela esteja em algum país aí ao leste da gente, né? Ela perguntou se o mapeamento de corredor com essa tecnologia só é possível em rodovias. E ela pergunta também como seria para o caso de linhas de transmissão ou rios, se seria possível também usar essa tecnologia. Perfeito. Rosa, é o seguinte, eu posso montar numa embarcação e fazer o mapeamento de uma hidrovia sem problema nenhum. Claro que aí tem que ver qual tipo de hidrovia. Vou pensar aqui no Rio Amazonas, por exemplo. As margens estão longe e tal, então talvez não seja tão eficaz. No caso de linha de transmissão, posso montar o sistema num helicóptero e fazer o mapeamento da linha usando esse sistema sem nenhum problema, tá certo? Isso é possível, não é tranquilo. Então, na verdade, qualquer veículo, você pode utilizar o sistema. Quando a gente está numa aeronave, helicóptero, avião, daí a inercial que vai nesse tipo de aeronave é uma outra inercial. É a Planix também, mas ela é mais voltada para os movimentos de aeronave, não para os movimentos de veículo. Porque o veículo, ele normalmente não tem uma variação grande de elevação. Ele pode ter na via, mas ele não tem uma variação grande. E uma aeronave, às vezes, ela tem a variação grande de elevação. Então, um outro tipo de inercial que é instalado, não é um pós-LV, é um pós-AV, mas é tranquilo, sem nenhum problema. Foi perguntado também se seria possível utilizar em drones. Esse sistema no drone, não, mas você poderia montar a GoPro no drone, fazer a GoPro Max, fazer o mapeamento e usar aquele pacotezinho de software da Planix para poder... Sim, isso sim. Com certeza. Legal. O Fernando Hernandes pergunta se existe alguma limitação relacionada à declividade da via cadastrada e em locais com pavimentação precária, se o posicionamento das imagens seria comprometido, acho que devido à vibração, né? Sim, aí sim e não, né? Depende da velocidade que você está passando. Se a via está precária, está ruim, você vai estar andando devagar, então você não vai ter problema. Pois tem que pensar que isso é vídeo e não foto. Então ele não vai bater uma foto na hora que o veículo está fazendo um bend, né? E a foto fica tremida. Não, isso é vídeo, né? Tá certo? Mesma coisa se você estiver fazendo com GoPro, é vídeo. Você não vai gravar foto, vai gravar vídeo. Então, ok? Ok. Muita gente mandando os parabéns aqui pela apresentação. O Maicon Ganassin aqui, a gente até estudou junto aí, meu colega, perguntou se é possível extrair informações de terreno para gerar um MDT. Olha, Michael, é possível, mas não é o objetivo dessa ferramenta, mesmo porque nós estamos falando de precisão aí de 10 centímetros, 15 centímetros. Então, não é
não é lá a ferramenta para isso. Agora que é possível, é isso aí, né? Porque tudo lá tem XYZ. Então... Ok. Uma pergunta agora do Fabrício Gomes. Como poderia medir numa rodovia uma área que tem comprimento acima de 1 quilômetro? No caso de distâncias maiores, né? Ok, não tem outro jeito. Você vai ter que fazer. Quando você vai medir uma área, a área que você vai medir tem que estar na tela do computador. Não posso, é muito grande, tem 1 quilômetro, não consigo ver. Então não tem jeito, você vai ter que dividir em partes. Legal. Teixeira, a gente está chegando ao final do tempo aqui, mas você pergunta você responde uma questão aqui e chegam mais 2 ou 3. Então, você teria mais uns 10 minutinhos aí? Sim, sim, eu tenho tempo, sim, Eduardo. Beleza, vamos tentar esgotar aqui. O Soares Miguel pergunta se é possível fazer inspeções para obras. Ele é lá de Moçambique. Sim, é possível fazer inspeção de obras com esse sistema. Se você tem o projeto 2D, né, o CAD da obra, você pode carregar em cima do vídeo coletado e, através do vídeo, você verificar o que foi feito, o que não foi feito, sim, com certeza. Só tem que respeitar os referenciais de coordenadas. Legal, obrigado, Teixeira. Mais uma pessoa aqui de Moçambique, mandando os parabéns aqui. Legal. O José Paulo Badini, ele pergunta qual é a faixa de valores desse baixo custo da GoPro. Não sei se o valor é por quilômetros, como que funciona? Olha, vou ser honesto, Eduardo, de cabeça eu não sei o valor, mas eu acho que o sistema da GoPro deve custar no Brasil uns 10 mil, 12 mil, por aí. Mas eu prefiro que o pessoal me escreve aí no e-mail ou me manda um WhatsApp ali no telefone ali, eu verifico direitinho e passo os valores. Mesmo porque lá em Moçambique ele vai comprar em dólar, não vai comprar no Brasil, talvez compre com a gente lá na Holanda. Entendeu? Que acho que vai ser melhor para eles. Aí eu acho que lá na Holanda custa 2.500 euros, uma coisa assim. Okay. Aí, mas isso eu tenho que verificar no detalhe. De fato, de cabeça, os preços eu não tenho. Legal. Bom, só lembrando, pessoal, quem às vezes está aí, abriu outra aba do navegador e não está nos vendo aqui, está só nos ouvindo, que os contatos do Teixeira estão na tela, hein? Então, quem quiser, aproveita agora, anota aí os contatos, está o e-mail, está o telefone, está até o arroba dele ali, então vocês podem contactar ele até pelas redes sociais. O Eleandro Silva pergunta o seguinte: se a coleta de dados for feita dentro da cidade, onde a velocidade varia entre 30 a 60 km por hora, tem como alterar isso no software? Ou não? Se é somente entre 80 e 130 km por hora? Veja bem, a velocidade que eu coloquei lá na apresentação seriam velocidades máximas. Eu posso coletar 10 por hora. Não tem nenhum problema. Eu falei assim, mas aí vou ficar com muitas... mas não tem nenhum problema. O problema maior seria velocidades muito baixas, tipo abaixo de 10 km, para o inercial. O inercial precisa de movimento para ele poder medir o movimento, porque ele sempre mede em referência ao movimento anterior. Então, se eu tiver parada, que é complicado, mas mesmo a 10 km por hora não teria nenhum problema, não. Uhum. Dá para fazer até com um quadriciclo, por exemplo, se conseguir uma moto, uma bicicleta. O Jonas Tomazin pergunta se a identificação de ativos, como postes, por exemplo, já é automática ou se precisa de rotulagem, identificação e treinamento. Olha só, muitos elementos você faz a identificação, né, a vetorização automática. Agora, depende do que... Se é só identificar como poste é uma coisa, mas se eu quero classificar, daí não é automático, porque eu tenho que dizer qual é a classificação e tudo. Se eu vou inspecionar, também não é automático, tá? Aí tem que fazer um a um. O José pergunta se... Ele falou que gostaria de fazer um piloto utilizando a GoPro, se os softwares... se é possível fazer com os softwares no formato trial, no modo trial. Sim, é possível. Então, só vou pedir para você, me manda um e-mail, tem o meu e-mail aí, me manda um e-mail, né, explicando um pouquinho sobre o projeto e tal, porque eu preciso dessas informações para solicitar a licença de trial lá com o pessoal da Horus. Eles não disponibilizam automaticamente assim. Legal. Teixeira, agora, por final aqui, está só chegando mensagens aqui de parabéns,
falando que foi uma ótima apresentação. Legal. O José Erasto pergunta só se o software é muito pesado para rodar num PC, se precisa de uma super máquina ou se um computador assim padrão aí já resolve. Bom, aí já vem a resposta, né? José, é o seguinte, o software é levinho, o problema são as imagens. O problema são as imagens. Você imagina, cara, você está rodando uma Ladybug com 6 câmeras, com um sensor acho que de 1 polegada, né, coletando informação o dia inteiro, no final do dia o tamanho do vídeo é gigante. Então o problema são as imagens, são os dados, e não o software. E sim, você precisa de muito espaço e precisa de um sistema bom. Né? Se eu fosse dizer o que é um sistema bom, você precisaria de ter um Core, um i7, precisa ter SSD, né? O maior SSD que você puder ter, né? Precisa ter uns 36 de RAM, entendeu? E precisa ter muito HD externo para ficar armazenando imagem. Legal. Bom, Teixeira, a gente praticamente esgotou aqui as perguntas. Eu agradeço aí por você reservar um tempinho aí a mais para a gente fazer todas as perguntas. A gente fez algumas enquetes aqui, né, sobre se o pessoal já conhecia esse sistema. Aí deu que 27% já conhecia e 73% aí, quase 3/4 não conhecia ainda. A gente perguntou também se as pessoas viam aplicação, né, dessa tecnologia na empresa, instituição, nos projetos que eles atuam. Aqui na plataforma deu quase 70% sim, e 30% aproximadamente não. E lá no YouTube a gente perguntou também, deu 86% sim, no final teve mais votos, acabou dando 90% sim e 10% não. Então, obrigado a todos aí que responderam. Temos aplicação. Então, pessoal, voltando de novo à questão aí, né, se você tem um projeto ou quer fazer um teste, tem uma coisa, fala comigo, me manda um e-mail, um WhatsApp lá, ou me chama lá pelo Insta, só fazer o contato, conta um pouquinho do projeto, será um prazer. Às vezes a gente se envolve numa prova de conceito, se envolve num projeto piloto, ou às vezes só disponibiliza a licença para você fazer o seu teste, enfim. Tudo é só questão de discutir para a gente ver o que é possível. Legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no chat aqui também os seus dados, aí o pessoal consegue copiar e colar, né? Fica mais fácil ainda. Antes da gente que eu faço, eu copio e colo. Não, se puder, melhor ainda. Enquanto isso, eu vou fazendo. Eu agradeço aí, Teixeira. Enquanto isso, eu vou fazer os lembretes finais aqui, pessoal. Queria primeiro agradecer a todos que estiveram online conosco. A gente teve uma grande audiência aqui, contando entre a plataforma aqui e também o YouTube. Eu queria lembrar que a gente vai enviar ainda hoje um e-mail, por volta das 5 da tarde, um e-mail com o replay na íntegra. Vocês vão poder rever com calma, compartilhar aí com seus amigos que às vezes não tiveram a oportunidade de assistir esse conteúdo, e os certificados de participação a gente está enviando geralmente 2 dias, 3 dias no máximo, depois do webinar. A gente pede também que vocês façam uma avaliação, né, do webinar, respondam lá umas perguntinhas para a gente conhecer melhor a nossa audiência, e até a gente poder adaptar os futuros conteúdos aí em função dessas respostas de vocês. Então é bem importante que junto com o certificado vocês cliquem lá e respondam essas perguntinhas. Geralmente são 3, 4 perguntinhas bem objetivas ali, para a gente conhecer um pouquinho melhor vocês. Queria agradecer mais uma vez a CPE pela parceria para a realização desse webinar, por trazerem um assunto inédito aí, né, em quase 1000 webinars que a gente já fez. A gente nunca tinha feito um sobre esse assunto, realmente foi muito interessante, deu para ver aqui pela nossa audiência, aqui muita gente interessada, pessoal dando os parabéns aí pela apresentação, por terem trazido esse assunto. E obrigado aí, Teixeira, pelo seu tempo, mais uma vez, né, de fazer a sessão de teste, preparar a apresentação e responder aí a todas as perguntas, sempre com muita atenção. E para fechar, eu queria pedir as suas considerações finais e que recomendações você tem para quem está buscando iniciar, né, com essa tecnologia, ou para quem até já está trabalhando com isso, mas quer melhorar o seu trabalho, né, de repente. Você já deixou todos os contatos, né? Falou que se precisar é muito simples, né, para fazer um piloto aí junto a vocês, mas até para buscar assim mais informações, de repente no site da CPE, no site da própria Horus, né? Se tem mais algum conteúdo complementar para o pessoal buscar. Ok, bom, primeiro agradecer vocês da Mundo Gel, você, Eduardo, né, o Emerson, obrigado pelo espaço. Pessoal, ainda falando um pouquinho da CPE, vocês fiquem em contato com a CPE, nos mídias sociais da CPE, na minha.
Aqui na Mundugel, a gente temos um projeto junto com o Eduardo, com o Emerson, aqui na Mundugel. Nós estaremos apresentando várias novas tecnologias, então essa foi uma delas. Então esteja sempre aí atento. E com respeito a esse sistema, você quer buscar mais informação, tem o site da Horus, lá tem bastante informação de aplicações, de como você aplicar isso, né? Se você quer trocar uma ideia, deixei meus dados, troca uma ideia, será um prazer poder contribuir com alguma coisa e tudo aquilo que eu sei onde procurar. Então eu falo com o pessoal da Horus, né? Então eles ajudam bastante a gente, eles têm bastante interesse em compartilhar informação e contribuir para que você possa desenvolver. É tecnologia nova, é jeito novo de trabalhar, né? Muitas vezes precisa mesmo de prova de conceito, precisa mesmo de piloto para avaliar a aplicabilidade e, caso tendo aplicabilidade, qual de fato é a vantagem. Porque às vezes o negócio é bacana, lindo, bonito, poxa, é legalzinho, mas quando você vai ver efetivamente, aquilo não reduz custo, aquilo não reduz prazo, nem melhora a segurança. Então, a tecnologia fica discutível, mas a Horus tem maior interesse em fazer isso. Então, acho que essa é a minha palavra, Eduardo, essas seriam as minhas considerações finais aí. Legal. Teixeira, deixa eu quebrar um pouquinho o protocolo aqui, porque acabaram de chegar duas perguntas pelo Sem YouTube, problema. Então eu acho que a gente não podia deixar de fazer, né? A primeira é do Vinícius Freitas, meu amigo aqui também. Ele perguntou se a junção de dados extraídos com outras ferramentas, como drones e laser scanner, etc., se é possível, né? Você já acabou respondendo, né, que estando no mesmo referencial, a gente consegue integrar, né, através do software de SIG, né? Sim. Inclusive, eu não falei na apresentação, para não tumultuar, mas o sistema da Horus eu posso montar a câmera, GPS inercial e laser scanner. Então, Vinícius, pode sim. Vinícius, eu conheço, nós trabalhamos juntos. Conhece também, né? Legal, então está respondido aí o Vinícius. Então, melhor ainda, né? Dentro do próprio sistema já consegue integrar. E o Luiz Fernando pergunta se é possível utilizar uma Insta360X2 que não grava dados de GPS para capturar as imagens e utilizar um sistema GPS por fora. Será que o sistema... Pode, mas aí você perde uma... Digamos assim, poder pode, mas aí você vai precisar de um pacote de software grande da Horus e fica caro. Aí não faz sentido. Aí é melhor. Então é melhor usar uma GoPro Max, que já vem com inercial e GPS dentro, porque não é só GPS, é GPS e inercial. Então aí se você tiver que ter GPS inercial por fora, é que vai ficar cara a solução. Você tem uma câmera que a Insta360 não é tão barata assim, né? Mas você tem que ter um inercial, tem que ter um GPS por fora. Aí então é melhor ter uma GoPro Max. Sim. Acaba não valendo a pena, né? Exatamente. Legal. Chegando mais mensagens aqui, dando os parabéns aqui pela plataforma, e também pelo YouTube aqui, o Roberto César falou que foi uma excelente apresentação, agradeceu. Obrigado. O José Manuel Aguirre Neto também falou que foi uma excelente exposição do Teixeira, então eu agradeço aí a todos. A gente acaba tendo que gerenciar aqui as perguntas que chegam na plataforma e também lá no YouTube, então por isso que acabou ficando duas perguntas aqui para o final, mas eu agradeço aí, Teixeira, por ter dado esse fechamento aí, responder a todo mundo. Ninguém saiu aqui sem resposta, né? Todas as questões foram resolvidas. Então eu agradeço, pessoal, mais uma vez a todos. A gente passou um pouquinho do horário aqui, 10 minutinhos, mas acho que valeu a pena, porque o conteúdo foi bem denso, né? E como tinha muita pergunta, a gente teve que se estender um pouquinho mais aqui. Obrigado mais uma vez, Teixeira. Até a próxima. Até a próxima, Eduardo. Gente, muito obrigado a vocês que estão aí. Foi um prazer, tá bom? Valeu, pessoal. Cuidem-se aí e até a próxima. A gente tem alguns eventos online pela frente. Sempre dê uma olhada em mundugel.com/webinars, que lá tem a agenda dos próximos eventos que vão acontecer e também tem o replay de vários outros, e também no nosso canal no YouTube, lá tanto da Mundugel como do Drone Show, tem lá o replay de vários eventos que a gente já realizou, vocês podem acessar. Um abraço, até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau.